Às vésperas de um ano dos atos de 8 de janeiro, o Capitólio brasileiro, Alexandre de Moraes, ministro do STF, concede entrevista exclusiva para o jornal Globo. Quem diria, né? Para os jornalistas Mariana Muniz e Tiago Bronzato, Moraes revelou, abre aspas, havia um plano para me prender e me enforcar em praça pública após o 8 de janeiro, fecha aspas. Mas para zero surpresa, Moraes não apresentou provas sobre quem teria supostamente arquitetado tal plano. Vamos ao que Moraes disse. Abre aspas. Após a posse do presidente Lula, viajei com minha família para a Europa e estava em Paris no dia 8. Meu filho me mostrou imagens de pessoas invadindo o Congresso. Liguei imediatamente para o ministro Flávio Dino. Perguntei a ele como tinham entrado, pois havia ocorrido uma reunião de órgãos de segurança em que tinha ficado proibida a entrada de manifestantes na esplanada dos ministérios. Num determinado momento, o presidente também falou comigo. Ele e Dino conversaram sobre a possibilidade de intervenção federal ou GLO, Garantia da Lei e da Ordem. Quem decidiu foi o Poder Executivo, mas eu relembrei que no tempo do presidente Temer houve a possibilidade de intervenção só na área da segurança e talvez isso fosse melhor. Fecha aspas. Aqui trago algumas perguntas, alguns questionamentos. Se ainda é possível fazer isso num país como o Brasil. Pergunta 1. Como que havia este plano maligno contra Moraes se o mesmo estava em Paris? Pergunta 2. Como que Moraes decidiu tudo se quem deveria tomar as providências era Dino ou o secretário de Segurança Anderson Torres? Pergunta 3. Por que Moraes decretou a prisão de Anderson Torres, pensando ele ser o responsável por aqueles atos, se o mesmo estava nos Estados Unidos com Bolsonaro? Pergunta 4. A Força Nacional estava lá naquele 8 de janeiro, parada dentro do Ministério da Justiça. Então Dino foi omisso em conter a baderna? Pergunta 5. Dino assistiu à quebradeira atrás das cortinas, pois há imagens dele no Ministério assistindo os atos. Por que nada foi feito? Pergunta 6. O ministro do GSI, Gonçalves Dias, também assistiu de camarote. Pior, há imagens dele juntamente com os baderneiros, mascarados. Por que Moraes não pediu sua prisão? Pergunta 7. O delegado Andrei Augusto Passos Rodrigues, diretor-geral da PF, pediu a prisão de Anderson Torres. O pedido foi assinado digitalmente naquela noite, 8 de janeiro, às 23 horas e 22 minutos. Mas naquela mesma noite, Moraes assina uma decisão de 9 laudas, ou 9 páginas, para prender Anderson Torres. Seriam apenas 38 minutos para acabar aquele dia. Como que uma decisão de 9 laudas foi feita em 38 minutos? Pergunta 9. Como que seria decretado um golpe sem armas? Pergunta 10. Moraes garante que um dos planos previa, abre aspas para Moraes, que as forças especiais do Exército me prenderiam em um domingo e me levariam para Goiânia, fecha aspas. Onde estão as provas que atestam isso? Quais oficiais do Exército estariam por trás disso? Pergunta 11. Moraes também garante que, abre aspas, após o golpe eu deveria ser preso e enforcado na Praça dos Três Poderes, fecha aspas. De onde ele tirou isso? Onde estão as provas? Essa entrevista de Moraes, recheada de fake news do início ao fim, revela um lado interessante do ministro. Ele almejava ser Robespierre, ser um mártir, ser uma espécie de mártir, morrendo por seus ideais. Mas, na verdade, não passa de uma espécie de grávida de Taubaté, um mentiroso que beira a mitomania.